Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula e nessa aula eu quero falar com vocês, continuar no nosso assunto aqui sobre frações parciais. E agora a gente vai fazer aqui análise de todos os casos em que a gente aplica a fração parcial, as frações parciais e, e ver como que funciona então em cada caso aqui a maneira como que a gente decompõe uma função racional nessas frações, beleza? Bom, então só relembrando aqui, isso aqui é uma continuação da aula passada, Então, a gente tinha comentado na aula passada o que, Que a ideia de frações parciais era justamente a gente pegar uma função racional, relembrando aí, é uma função em que você tem a divisão de dois polinômios p de x sobre q de x. E a ideia, é a gente decompor essa fração de dois polinômios como uma soma de certas funções, onde essas funções seriam, eu comentei na aula anterior, uma dessas quatro funções que vocês podem ver no slide aqui. Lembrando que quando o termo for, você for escrever um desses termos aqui que você tem aquela função quadrática no denominador, aquela função quadrática sempre é uma função quadrática cujo discriminante é negativo. Então a gente escreve as somas parciais ou como sendo como sendo uma constante dividido por x menos a, ou uma potência de x menos a, ou então como sendo uma função afim do tipo cx mais d sobre uma função quadrática, onde essa função quadrática tem discriminante negativo. E você pode também não apenas ter a função quadrática no denominador, mas como ter também uma potência dessa função quadrática no denominador. Então, a ideia, resumindo, a ideia então é você escrever sempre uma função f de x. Então, toda vez que você tiver uma função racional, em que é uma divisão de p de x sobre q de x, lembrando que a gente pode fazer fração parcial apenas quando o grau de p é estritamente menor que o grau de q, e caso o grau de p seja maior ou igual o grau de q, então você divide p pelo q usando o algoritmo da divisão e aplica a fração parcial aí no resto sobre q. Ok? Então essa é a ideia, E o objetivo então das frações parciais é exatamente então a gente pegar essa função aqui p de x sobre q de x e escrever ela como uma soma de termos, onde esses termos necessariamente vão ser termos que vão ser um desses quatro que aparece aí no slide. Ok? Então, o que eu quero fazer nessa aula aqui agora, o que eu quero comentar com vocês, é o que? É a gente analisar essa função q de x que aparece, q de x, e saber, baseado na q de x, como exatamente a gente vai escrever essa soma, porque eu comentei até agora o quê? Eu comentei apenas que a gente escreve uma fração p de x sobre q de x como soma dessas funções que aparece aí. Mas como você vai saber essa soma? Como é essa soma? Então, para a gente saber como é essa soma, qual termo aparece, qual não aparece, quando eles aparecem ou não aparecem, a gente precisa fazer uma análise sobre o q de x. Então, o que eu quero fazer nessa aula aqui é dividir em vários casos uma forma para o q de x, e com base na forma do q de x, as frações parciais estabelecem a maneira como você escreve a soma em termos dessas quatro funções que estão aparecendo aí no slide. Beleza? Bom, então, o primeiro caso que eu quero analisar aqui é quando a sua função q de x é um produto de termos da forma x menos a1 vezes x menos a2 vezes assim por diante, até a multiplicação de um termo ali x menos an. Importante mencionar aqui que esses a's são todos diferentes um do outro, não tem nenhum a desse que é igual ao outro. Esses a, índice i aí. Ok? Então, esse caso 1, Esse caso 1 que eu quero analisar é quando a gente tem aí o q de x, como sendo, então, um x menos a1 vezes um certo a1, vezes um x menos um certo a2, assim por diante até um x menos um a índice n. Ou como eu escrevi ali, o produtório com i indo de 1 até n de x menos ai. Então, a gente tem uma maneira específica, frações parciais estabelece uma maneira específica para você escrever o p de x sobre q de x, quando o q, que é o denominador, ele é uma função
tendo essa forma aí. Então, esse aqui é o primeiro caso em que a gente analisa. E o que diz, então, frações parciais, né? Quando você tem um Q dado dessa forma, você pode dizer, então, que existe constantes, né? Aí vai ser uma constante para cada termo desse que vai existir. Então, frações parciais diz pra gente, ó, existem essas constantes de tal forma que você pode escrever P de x sobre Q de x como a soma dessas constantes sobre x menos AI. Então, esse é o primeiro caso que a gente tem de fração parcial. Então, ó, se a gente tiver, por exemplo, aqui P de x sobre Q de x como sendo a função 3x menos 1 dividido por x menos 1, x menos 2, x mais 3, por exemplo. Né? Então, nesse caso aqui, quem que é o nosso Q de x? O nosso Q de x é x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 3. Então, esse x mais 3 aqui, né, para ficar na forma como está ali, se você quiser, você pode escrever ele, né, como sendo menos o menos 3. Para ficar, porque você pode pensar, professor, mas aqui ó, tá x mais 3, e aqui fala que tem que ser x sempre menos alguém. Mas mais 3, né, porém mais 3 você pode enxergar como sendo menos 3, vamos dizer assim. Então, não é um problema ter um mais ali somando. Então, o que diz fração parcial para a gente é o quê? Que existe constantes, né? Aí eu enumerei de A1 até a N, né? Porque o N aí pode ser um valor alto. Então, a princípio, você pode ter quantos produtos você quiser. Você pode ter produto de 10 termos desse, 1000, 1 milhão de termos que seja, né? Claro, na prática a gente acaba sempre analisando ali uma quantidade menor de termos, né? Que a gente faz as contas, mas a princípio pode ser mais termos, beleza? Bom, então o que diz frações parciais? Que existem essas constantes, né? Tais que, então, existem, aqui eu enumerei de A1 até a N, porque você pode ter um valor a N grande, mas que nesse exemplo que eu estou considerando aqui, que a gente tem 3, você não precisa usar a 1, a 2 e a 3. Você pode usar letras na ordem alfabética mesmo, tipo A, B, C. Né? Então, frações parciais diz pra gente o quê? Que existem constantes A, B e C, tais que a fração, então, 3x menos 1 sobre x menos 1, x menos 2 e x mais 3, né? Isso aqui vai ser igual o A sobre o primeiro termo, que é x menos 1, mais B sobre o segundo termo, que é x menos 2, mais C sobre o terceiro termo, que é x mais 3 ou x menos 3. Beleza? Então, quando o Q de x é uma função tendo essa forma como sendo produtos de x menos 1, x menos 2, x menos alguém, a decomposição em fração parcial ela é dada dessa forma aqui. Então, você pega cada termo desse do Q de x e coloca uma constante sobre ele. E claro, né? Agora, o próximo passo, quando você vai aplicar isso daqui, é você encontrar quem é o A, B e o C. Para fazer isso, você tira o mínimo múltiplo comum, expande o polinômio que você vai obter no numerador e compara os dois polinômios, né? Esse polinômio que aparece aqui em cima, com o polinômio que você vai obter depois que você tirar o mínimo na parte de cima. E fazendo a comparação de polinômio, você monta aí então um sistema linear. Okay? E com esse sistema linear, você consegue então resolver o sistema e achar quem é a constante A, B e C. Beleza? Pode ser, pessoal, que nesse caso Q de x, não necessariamente, né, o polinômio ele vem dado do jeito que está aqui. Se você pensar, por exemplo, que agora, num outro exemplo, né, você pensar aqui num outro exemplo, de ter, por exemplo, P de x sobre Q de x, como sendo aqui, vamos dizer assim, 2x menos 1 dividido por x quadrado menos 2x
menos x menos 1, por exemplo. Veja que a princípio aqui, o nosso q de x, ele não está sendo um cara da forma x menos a1 vezes x menos a2. Porém, isso não quer dizer que esse aqui não seja um caso em que você tenha um q de x dado dessa forma aqui, né? Se você observar esse denominador, você tem essa função quadrática, né? Que é x² menos x menos 1. Se você analisar o delta, quem que é o delta? O delta é b², que no caso aqui é 1, menos 4 vezes a vezes c. O a vale 1 e o c vale menos 1. Então, é menos 4 vezes menos 1. Então, vamos colocar aqui, só para ficar mais fácil essa conta, vamos colocar menos 2 aqui. Nesse exemplo aqui, para ficar mais simplificada a nossa conta, vamos dizer assim, né? Então, aqui vai ficar o quê? b², que é menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes a, que é 1, então fica só o menos 4, vezes c, que é menos 2, né? Então, isso aqui vai dar 1, menos com menos dá mais, 1 mais 8, que dá 3, né? Que dá 9, quer dizer, que dá 9. Dessa forma, quem vão ser as raízes desse denominador que está aparecendo aqui, né? Quem serão as raízes dele, né? Então, vai ser, se você usar a Bhaskara aqui, você vai ver que x é exatamente igual a quem? A menos b, então b vale menos 1, então menos 1 vai dar 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2, né? Que isso aqui, então, vai levar em duas respostas, né? Você vai ter aqui, então, 1 a 1 como sendo quem? Raiz de 9 é 3, 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, leva naquela raiz e leva nessa outra raiz aqui para aquele polinômio quadrado denominador. Então, vai ser que 1 menos raiz de 9, então dá 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1, não é mesmo? Então, você tem essas duas raízes. O que, que isso significa, então? Isso significa que aquele x² menos x menos 2, ele é igual a quem? A x menos 2, que multiplica x menos o menos 1, não é mesmo? Que é a raiz, né? Então, é sempre x menos a raiz. Que isso aqui vai ficar x menos 2, que multiplica x mais 1. X mais 1. Então, ou seja, veja que o polinômio p de x sobre a função racional p de x sobre q de x, a princípio ela não está escrita da forma em que eu apresentei ali no slide, como sendo um produto de x menos alguém. Porém, né, se você utilizar a Bhaskara aqui, você vê que esse polinômio aqui, na verdade, ele pode ser escrito, né, ele é igual, né, a quem? A 2x menos 1 sobre x menos 2, que multiplica x mais 1. E se você multiplicar aqui, você vai ver, né? Você vai ter aqui, ó, x² mais x menos 2x menos 2, tá vendo? Isso aqui vai dar x² menos x menos 2, que é o polinômio original que a gente tinha ali. Então, essa ideia aqui de usar Bhaskara para decompor o polinômio, sempre ela dá certo mesmo, ok? Então, é um caso que está, no caso, a gente está trabalhando aqui. Então, você vai decompor o polinômio, esse exemplo aqui, de que maneira, então, né? Você vai escrever logo, né? Ou melhor, assim, existem A e B tais que você consegue escrever, então, esse polinômio aí, 2x menos 1 sobre x² menos x mais 2, 2x menos 1 sobre x² menos x menos 2. Isso aqui é igual a 2x menos 1 sobre x menos 2, que multiplica x mais 1, né? E por frações parciais, então, isso aqui vai ser um a sobre x menos 2 mais um b sobre x mais 1. Né? E aí, agora você analisa, para fazer isso aqui agora, você pode analisar, então, isso daqui, esse termo, você tira o mínimo do lado direito, né? Compara as igualdades no numerador, depois que você tirar o mínimo, expande esse numerador do lado direito que você vai ter,
e você faz ali uma igualdade de polinômio, né? Compara os dois polinômios e você monta o sistema, acha quem é A e B, né? Então com isso você consegue também decompor. Então esse aqui é o primeiro caso, é um caso mais simples, né? Na aula passada, inclusive, eu tinha feito um exemplo em que a gente tinha um caso mais ou menos desse tipo aqui. Bom, vamos agora para o caso 2. Né? O caso 2 ele é, de certa forma, uma generalização do caso 1. No caso 2, você não tem apenas aí um produto de x menos a. E sim, o que acontece? Né? Você, além de ter esse produto, pode ser agora que o x menos a esteja elevado a uma potência. Elevado a uma potência. Então, o que acontece quando você tem x menos a elevado a uma potência na fração parcial? Você vai ter que repetir o x menos a agora. Por exemplo, x menos a1 está elevado ali a uma certa potência R1. Então, os primeiros termos da fração parcial, você vai manter o x menos a1, tá vendo? Então, vai ser uma constante sobre x menos a1, mais uma outra constante sobre x menos a1, só que agora o x menos a1 ele vai vir elevado ao quadrado. E você vai fazendo dessa forma até você chegar numa constante sobre x menos a1 elevada à potência, que é a potência que está dada no q de x. E no caso ali eu coloquei um R1 arbitrário, mas poderia ser 2, 3 ou 4, né? E você vai ter, então, você vai escrever nesses termos até aquela potência que você tem, que no caso aqui foi o R1. Então, ó, fazendo um exemplo aqui, se você tiver, então, o seu P de x sobre o seu Q de x como sendo, nesse exemplo aqui, vamos pegar aqui 2 menos x dividido aqui por x menos 1 ao quadrado, que multiplica x menos 3 ao cubo, por exemplo. Né? Então, o que diz a decomposição em fração parcial? Né? Então, as frações parciais diz para a gente o seguinte. Então, por frações parciais, existem constantes. E no caso aqui você vai ter 5 potências. Então vai ter a constante A, B, C, D e E, tais que você vai conseguir escrever então o 2 menos x sobre x menos 1 ao quadrado, x menos 3 ao cubo, né? Então isso daqui você vai escrever como sendo quem? Então vai ser uma constante A sobre o x menos 1, mais uma constante b sobre x menos 1 ao quadrado. Veja aqui, ó. Então eu fiz aqui o primeiro na potência 1, ok? Elevado a 1. E o segundo, o mesmo x menos 1, só que agora ao quadrado. Então eu faço isso até eu chegar aqui nessa potência aqui. Você tem que ir crescendo e mantendo a base ali que está fazendo elevada, que no caso aqui foi x menos 1. E agora você continua no outro termo do x menos 3. Então vai ser aqui um c, né? Um c sobre x menos 3 elevado a 1. Né? Então é como se você tivesse aqui apenas o x menos 3, mais d sobre x menos 3 ao quadrado, mais e sobre x menos 3 ao cubo. Então veja que você vai fazendo as potências aqui na ordem crescente. Né? Então se você observar aqui, você tem aqui a potência 1, a potência 2, a potência 3. Então você vai mantendo as constantes e aumentando essas potências. Então, esse caso aqui, o caso 2, é um caso em que você tem exatamente o Q de x decomposto em x menos a com uma certa potência, x menos a1 com uma certa potência, vezes x menos a2 com outra potência, e assim por diante. E aí você desmembra todas essas potências, né? Lembrando sempre que você tem que ir repetindo essas bases, né? E aumentando as potências até você chegar na potência original que você tinha lá no Q de x, para cada termo daquele. Né? Então, eu escrevi aqui da forma geral de somatório, mas nesse exemplo aqui fica, vamos dizer assim, um pouco mais fácil, né? Para você visualizar. Então, eu apresentei aqui a forma mais geral. Você tem o produtório por Q de x e o P de x sobre Q de x por frações parciais, então, né? Você tem que ele é somatório de todos esses termos aí. Então, se você olhar lá no slide inicial, veja que a gente está agora
com termos que são da forma ou desse primeiro termo aí, que é a sobre x menos a, ou desse segundo termo aí, que é b sobre x menos a, uma potência. Então aqui aparece esses dois primeiros, esses caras aqui, então, ó, eles estão associados a esse primeiro termo, né? E os demais estão associados ao segundo termo que aparece ali. Então veja que eu tenho somas de funções que são dessa forma que está aqui no slide, ok? Especificamente aqui da forma do primeiro e do segundo termo, beleza? Então esse é o caso 2, em que Q é escrito naquela potência. Aqui pode acontecer o que aconteceu no caso anterior. Você pode ter um polinômio e pode ser que você consiga decompor ele, né, achando as raízes, em polinômios dessa forma aqui, ok? Então e aí você tem que sempre então tentar decompor esse polinômio aí, para ver se ele vai ter as raízes e você vai conseguir decompor ele dessa forma aí. E veja que aqui não necessariamente você precisa ter só essas potências maior que 1. Você pode ter a potência 1 ali também, né? Você pode ter aqui um exemplo, ó, um exemplo em que você tem aqui P de x sobre Q de x, como sendo aqui x mais 1 sobre x menos 1, x mais 2 ao quadrado, né? Se você tiver esse caso aqui, então as frações parciais diz o que para você? Que x mais 1 sobre x menos 1, que multiplica x mais 2 ao quadrado. Então esse primeiro termo aqui, como é potência 1, você escreve ele apenas uma vez. Vai ser a sobre x menos 1. Né? E o segundo, como você tem potência 2, então vai ser b sobre x mais 2 elevado a 1, mais c sobre x mais 2 elevado ao quadrado. Então, é dessa maneira que você decompõe esse exemplo aqui. Beleza? Então, pode ter parcelas igual você tinha no caso 1, ou seja, x menos alguém elevado apenas aí a uma potência. Então, isso aqui é o caso 2, pessoal, é o caso 2. Então, ó, se você quisesse, por exemplo, integrar essa função aqui, né, você podia usar a propriedade integral e integrar essas somas aqui. Na próxima aula eu quero fazer uma aula só da gente integrando esses termos que aparecem nas somas parciais aqui, né? De quando você aplica as frações parciais. Ou seja, eu quero calcular a integral dessas 4 funções aí, né? Que são as funções que vão aparecer nessas somas quando a gente usa frações parciais. Bom, agora eu quero analisar com vocês o caso 3, né? O caso 3 agora. Então, o caso 3 agora, você não tem aí o Q de x como sendo potências ou produtos de x menos algum número. Então, aqui agora você tem produtos de funções quadráticas. Só que não são funções quadráticas quaisquer. São funções quadráticas que o discriminante é negativo. Lembra aquele exemplo que a gente tinha feito aqui, ó? Esse exemplo aqui no primeiro caso, em que a função era dada aqui em termos desse polinômio, né? Cadê aqui? Deixa eu pegar o exemplo. Aqui. Você tinha aqui um polinômio quadrático, tá vendo? Só que acontece o quê? Esse polinômio quadrático, essa função quadrática, ela tem uma característica interessante. O discriminante dela era negativo. Com o discriminante sendo negativo, o que significa? Que você consegue escrever esse termo como sendo esse termo aqui. Então, por isso que nesse novo caso que a gente está trabalhando aqui agora, eu vou considerar produto de funções quadráticas, de termo quadrático, onde esses termos eles possuem todos os discriminantes negativos. O que isso significa? Que não vai ter raiz real, você não vai conseguir aplicar Bhaskara, porque você vai ter o discriminante, você vai ter uma raiz negativa, então isso vai cair nos complexos. Então você não tem raiz real. Então você não recai no caso 1 ou 2 que a gente já tinha. Então, quando você vai considerar esse caso aqui, são aqueles casos em que você tem uma função quadrática no denominador, porém o discriminante é negativo, você não consegue mais decompor. Então, é um caso bem específico, quando você tem função quadrática com discriminante negativo, você não consegue decompor ele em fatores x menos alguém vezes x menos um outro alguém. Ok? E claro, não apenas um polinômio desse. Nesse caso aqui, você pode ter o produto de mais polinômios. Claro, pode ser que você tenha nesse produtório aí o k indo de 1 até 1. Ou seja, você tem apenas um polinômio. Então, esse caso está incluso. Então,
como que vai funcionar nesse caso aí? Como vocês podem ver no slide aqui, né? Então você vai decompor esse P de x sobre Q de x como sendo somas, só que agora no numerador, ao invés de aparecer uma constante, vai aparecer uma função afim, que vai ser uma constante vezes x mais uma outra constante, e isso daí dividido por esse polinômio quadrático que tem discriminante negativo. Então, todos esses polinômios que vocês estão vendo no denominador ali, ó, então, tanto o x² mais b1x mais c1, depois o x² mais b2x mais c2, assim por diante até o x² mais bmx mais cm. Todos esses polinômios que aparecem no denominador dessa soma são polinômios com discriminantes negativos, que não têm raízes reais. E nesses casos, então, a fração parcial diz para você o seguinte. Então, você repete esse polinômio ali no seu denominador e coloca uma função acima, uma função afim no numerador, que é uma constante vezes x mais c1, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui agora. Então, pega um exemplo aqui em que você tenha P de x sobre Q de x como sendo quem? Aqui eu escrevi a forma geral, então parece um pouco mais técnico, né? Para quem não está muito acostumado com essas notações de somatório e etc. Então eu vou fazer um caso aqui que ilustra exatamente isso que eu estou escrevendo ali, para ficar mais simples você de enxergar. Então suponha que você tem aqui, ó, P de x como sendo 3x mais 1 dividido por... Então pega esse polinômio, ó, x² mais 1, isso aqui é um polinômio de grau 2, com discriminante que vai ser necessariamente o quê? Negativo, não tem raiz real. Vezes x², né? x² menos x mais 5, por exemplo. Então, é um outro polinômio com discriminante negativo, né? Se você analisar aqui, ó, quem que é o discriminante disso aqui? É b², que vale 0 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que é o a, vezes 1, que é o c, né? Então, isso aqui vai dar menos 4, ou seja, o discriminante é negativo. E se você analisar isso aqui, o discriminante vai ser igual a quem? Vai ser b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica c, que é 5, né? Então, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 5 é menos 20. Menos 20 mais 1 dá menos 19. O discriminante também é negativo. Isso quer dizer que você não consegue decompor como sendo x menos alguém vezes x menos um outro alguém, onde esses alguém seriam, respectivamente, as raízes desse seu polinômio aí. Por que, pessoal, é importante isso, né? Porque caso um desses polinômios tenham raízes, caso algum desses discriminantes seja positivo, então você decompõe ele como sendo x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. E aí você cai nos casos anteriores que a gente já tinha. Então esse caso aqui é o caso em que você só tem no denominador do seu Q de x polinômios de grau 2 multiplicando um pelo outro, né? E onde esses polinômios todos têm o discriminante negativo. Então isso é importante mencionar. E nesse caso aqui, então, as frações parciais diz o que pra gente, né? Que existe constantes, né? Então, logo, as frações parciais diz pra gente o que? Existem constantes, nesse caso aqui, a e b, tais que o 3x mais 1 dividido por x² mais 1 sobre x² menos x mais 5 é igual a quem? A uma constante a sobre o primeiro polinômio, mais 1, mais uma constante b sobre x² menos x mais 5, que é o seu segundo polinômio, né? Então, esse aqui esse caso, um exemplo desse caso que a gente tem aqui. Que você tem o Q de x como sendo a multiplicação de polinômios de grau 2, beleza? Polinômios de grau 2, cujos discriminantes são todos negativos. E se você estivesse multiplicando mais polinômio de grau 2 aqui, aí você teria que mais uma constante sobre o próximo polinômio e assim por diante. Bom, isso aqui agora vai levar a gente no nosso próximo caso, né? Nosso próximo caso
eu vou ter o q de x como sendo produto de polinômios de grau 2 com discriminantes negativos, porém agora a gente pode ter potências desses polinômios de grau 2. Então isso aqui leva a gente aqui ao caso 4, né? Em que eu tenho ali no denominador, que é o q de x, a gente tem então esses polinômios de grau 2 com potências. Então você tem um caso um pouco mais geral. E o que acontece? A gente vai fazer agora aqui igual a gente fazia lá no caso 1 e 2. Em que quando você tinha potência, você ia fazer o quê? Você ia reescrevendo o polinômio e aumentando a potência até ter a potência máxima. Só que lá a gente colocava sempre constante em cima. Aqui agora não, a gente não vai colocar sempre constante em cima. A gente vai colocar sempre essas funções afins em cima, né? Então, como vocês podem ver ali, né? Você vai decompor o p de x sobre q de x como sendo aquele somatório, que é isso que eu estou escrevendo ali do lado direito nessa equação embaixo ali, né? Então vai ser, veja que você tem ali então o b11x mais c11, ele está dividindo pelo primeiro polinômio lá na potência 1, tá vendo? Ó? Que é o x² mais b1x mais c1. E você vai somando, então, você vai somando essas parcelas, né? Aumentando a potência no denominador. Né? Então veja que você tem o mesmo polinômio ali, ó, dividindo no primeiro termo até aquele termo ali que você tem um x² mais b1x mais c1 elevado à potência S1, que é a potência que aparece lá no seu q de x, no seu q de x. E você foi repetindo. Então veja que o polinômio que está elevado a S1, aí nesse denominador, ele é exatamente o x² mais b1x menos c1. Tudo isso elevado a S1. Então você repete o polinômio e vai aumentando a potência. E você vai fazer isso para todas aquelas parcelas, não é mesmo? Então vamos fazer aqui um exemplo. Pega aqui p de x sobre q de x como sendo quem? Então eu vou pegar aqui 3, né? Pegar um polinômio constante em cima. Como sendo aqui, vamos pegar aqui agora o x² mais 2, que multiplica aqui o x² menos x mais 6. Tudo isso aqui, então esse cara aqui eu vou fazer elevado ao quadrado, esse aqui eu vou fazer elevado ao cubo. Okay? Então veja que eu tenho aqui polinômios com discriminantes negativos, você pode calcular o delta aí se você quiser, e você vai ver que esses polinômios têm discriminantes negativos. E a fração parcial vai dizer o que para a gente então, né? Vai dizer que existem, logo, existem constantes. Aqui agora vai ser 5 constantes, A, B, C, D e E, tais que a gente pode escrever então esse polinômio p de x sobre q de x que eu escrevi aí em cima, de que maneira? Então vai ser agora, na verdade aqui vai ser mais de 5 constantes, né? Porque para cada potência aqui você vai ter 2 constantes, né? Então você vai ter 10 constantes aqui. Então você vai ter aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Deixa eu ver aqui, teve 3, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então você vai ter até a constante J aqui, né? Então G, H, I, J. Então vai existir todas essas constantes, né? Tais que... E agora você vai fazer o que então? Você vai pegar esses polinômios, vai repetindo eles, aumentando as potências e colocando as funções afim em cima, né? Então você vai ter aqui, vai ser o ax mais b sobre o x² mais 2 com a potência 1, né? Então fica só dessa forma, mais o cx mais d, dividido aqui agora, ainda pelo x² mais 2, só que agora a próxima potência, a primeira foi a potência 1, então o próximo é na potência 2. Então é x² mais 2 elevado ao quadrado, né? E como aqui a potência é 2, então a gente para no 2 mesmo, né? Se fosse mais, você continuaria aumentando essas potências até você chegar na potência que tivesse ali. Então isso aqui vai ser mais, agora aqui vai ser ex mais f, então agora vai ser
x² menos x mais 6, então a gente vai para o outro polinômio ali de grau 2 com discriminante negativo, elevado a 1, mais, então agora eu vou repetir esse polinômio e vou aumentando as potências até eu chegar nessa potência aqui, que é a potência 3, beleza? Que é a potência 3. Então a gente vai ter aqui o g, x mais h, dividido então por x² menos x mais 6, elevado ao quadrado, e por fim aqui mais ix, né? Pega isso aqui, o i, mais o j, dividido por x² menos x mais 6 elevado ao cubo. Então eu vou até chegar na potência que eu tenho aqui, que nesse caso aqui é a potência 3. Então é dessa maneira aqui que a gente expande um polinômio da forma p de x sobre q de x, onde o q de x é dado dessa forma aí, né, como produto de potências de polinômio de grau 2 com discriminante negativo. A gente faz dessa maneira aqui. Bom, então o último caso aqui, pessoal, que vai ser o caso geral agora, vai ser o caso que a gente vai misturar então o caso 1, 2 com o caso 2 e 4, em que a gente tem potências de x menos a vezes potências de polinômio de grau 2 com discriminante negativo, que vai ser esse caso mais geral aqui. Okay? Então ele é uma mistura dos dois casos e vai ser a mesma ideia. Você vai pegar, né, claro, quando for os polinômios de grau 1 do tipo x menos a elevado a uma potência, é só uma constante em cima. Quando for um polinômio de grau 2, com discriminante negativo, aí em cima você tem que, ao invés de colocar uma constante, colocar aquela função afim. E claro, pessoal, eu estava esquecendo de comentar, né? Mas nesse caso aqui, para você achar todas essas constantes, é a mesma coisa que a gente tinha antes. Você tira o mínimo múltiplo comum, aí com isso você vai obter um polinômio no numerador, compara esses polinômios com o p de x, que vai estar do lado esquerdo, faz igualdade de polinômio e monta um sistema, né? Claro que você vai ter um sistema razoavelmente grande para você poder calcular, né? Porém, na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos, e nesses exemplos aí eu vou discutir algumas técnicas para facilitar o cálculo desses sistemas, né? Então depois vocês dão uma olhada lá na próxima aula, em que a gente vai fazer alguns exemplos para vocês não ter que fazer muita conta, né? Então a gente vai ver que tem algumas técnicas ali que a gente consegue simplificar um pouco na resolução quando a gente for obter as constantes utilizando ali um sistema linear. Claro, você vai ter que resolver esse sistema, né? Então a gente tem algumas técnicas para resolver ele mais fácil. Bom, um exemplo então desse caso final aqui, né? Um exemplo que a gente pode ter aqui é o p de x sobre o q de x, como sendo 1 menos x, dividido aqui por x menos 1 ao cubo, que multiplica x ao quadrado menos x mais 2 ao quadrado. Então veja que aqui você tem um termo que é lá igual dos casos 1 e 2, e aqui você tem um termo que é dos casos aqui 3 e 4. Né? Então aqui no caso geral a gente mistura tudo isso, né? E vai ser de modo parecido. Então você vai decompor esse primeiro termo aqui colocando constantes em cima e fazendo as potências aumentar. E esse segundo termo aqui, ao invés de colocar só a constante no numerador, você coloca ali aquelas funções afins. Okay? E você vai ter que ir aumentando as potências também. Então, né, por frações parciais, né, a gente sabe o que? Logo, existem constantes. Nesse caso aqui, você vai ter então o a, o b e o c para o x menos 1, né? Que ele está elevado ao cubo, você vai precisar de 3. Aí você vai ter aqui o d e o e para a primeira potência do x² menos x mais 1, né? E f e g para a segunda potência do x² menos x mais 2, né? Então, você vai ter todas essas constantes aqui, tais que você vai conseguir escrever, então, aqui o p de x sobre o q de x, como sendo, então, vai ser o a sobre x menos 1, né? O a sobre x menos 1, mais b sobre x menos 1 ao quadrado, mais c sobre x menos 1 ao cubo. Então, você vai crescendo na potência ali, né? Mas agora você analisa aquela segunda parte, que vai ser, então, aqui um dx mais e sobre
x² menos x mais 2, né? E mais o fx mais g sobre x² menos x mais 2, tudo isso ao quadrado. Então, você tem que ir, nunca esquecendo, né, até as potências que aparecem aqui. Então, é dessa maneira que você decompõe. E se você fosse integrar, então, essa função aqui, né, você poderia usar a propriedade de soma da integral, né, que a integral da soma é a soma das integrais, né, e ao invés de integrar essa função aqui, você integraria essas somas aqui, ok? Então, que é o que eu tinha comentado com você, que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Então, isso aqui é a maneira, pessoal, como vocês aplicam as frações parciais, ok? É a maneira como você aplica essas frações parciais. Fica todos esses exemplos aqui para ilustrar, né? Eu fiz questão de fazer esses exemplos aqui, pois como vocês podem ver, a fórmula ali, para quem não está muito acostumado com somatória, pode parecer um pouco complexa no começo, mas o que está escrito ali, a essência é exatamente dizer isso que eu estou falando aqui para vocês, ok? Que você primeiro soma polinômio por polinômio, aumentando as potências, né? E depois você vai somando, faz isso com todos os polinômios que estão denominadores, depois você soma todas essas somas, né? Por isso que aparece ali aqueles somatórios duplos, né? Você tem uma soma de somas, né? Então, é como se eu tivesse somado tudo isso daqui e depois somado tudo isso daqui, né? Então, você tem uma soma, um somatório aqui, né? Veja que aqui eu tenho um somatório de 3 termos, aqui eu tenho um somatório de 2 termos, né? Então você tem um somatório para cada potência dessa que aparece aqui. Então por isso que ali aparece somatório de somatórios, né? Que você soma primeiro em cada potência e depois você soma todos os termos ali nas potências, de acordo com as potências que você tinha. Então isso aqui ilustra também esse somatório que aparece aí, beleza? Então isso aqui é o caso mais geral que você tem, né? E a ideia final é o que então, pessoal? Que isso aqui também já não é uma tarefa muito fácil, né? Mas a ideia é que qualquer polinômio q de x que você tenha, você tente escrever ele sempre como sendo x menos alguém nas potências e x², né? Tipo, mais bx mais c, onde esses polinômios têm um discriminante negativo. Então, essa é a ideia para você fazer isso, né? Você pegar um polinômio q de x e tentar decompor ele em termos dado dessa forma aqui, como sendo produto de polinômios de grau 1, né? Esse aqui é um polinômio de grau 1, vezes polinômios de grau 2 com discriminante negativo. Beleza? Então, essa é a estratégia para a gente utilizar frações parciais, beleza? Bom, o que eu queria falar então nessa aula era basicamente isso. Até a próxima aula, que a gente vai fazer exemplos, que a gente vai aplicar essas frações parciais aqui.